Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu fiquei com tanto medo de encarar o meu irmão que demorei para chegar em casa. Meu Deus, o que eu ia dizer para ele? Principalmente agora que ele já sabia de tudo. Inclusive que eu era o pai do filho da Sheila, algo que nem eu mesmo sabia até poucas horas atrás. Olha, eu gelei quando desci do carro para abrir o portão e dei de cara com o Sérgio me esperando ali fora. A expressão carregada, os olhos faiscando. A gente ficou olhando um para o outro em silêncio durante algum tempo, eu esperando que ele dissesse ou fizesse alguma coisa, até que de repente ele deu assim alguns passos na minha direção, se postou bem diante de mim e, sem desfazer aquela carranca, sinceramente eu não esperava. Eu não esperava. Me acertou um soco no olho com tudo, sem dizer uma palavra. Já chegou batendo. Não que eu estivesse esperando que ele viesse conversar na boa comigo, claro que não. Ele com toda certeza reagiria de um modo agressivo, mas, sei lá. Pensei que ele fosse conversar comigo primeiro, tirar a história limpa, ouvir o que eu tinha para dizer, só que não. Sem dizer uma palavra, ele simplesmente se aproximou e me aplicou aquele murro bem no meio da cara. E olha, foi uma pancada tão forte que eu cheguei a tontear. Mais do que ficar zonzo, acabei caindo sobre o capô do carro, depois me estaterando no chão. E ainda o escutei pronunciando, meio ao longe, assim, já sacudindo a poeira, aquela palavra: desgraçado. Pensei até que ele quisesse me dar uma surra, mas não. Ficou só naquele único soco. Ele me soqueou e simplesmente tomou o rumo de casa. Ainda bem que ele não seguiu com aquela violência, porque, sabe, mesmo sendo meu irmão, eu teria, se ele continuasse a me bater, eu ia ter de reagir. Sabe, não que eu quisesse brigar com ele, fosse minha intenção revidar, mas, puxa vida, eu também não ia apanhar quieto, por mais que fosse meu irmão, e eu soubesse que ele estava se sentindo daquele jeito. O pior foi que, com aquele soco, ele acabou abrindo um corte assim na minha sobrancelha. Tinha até um filete de sangue escorrendo pelo rosto. Ainda fiquei um pouco ali, tentando estancar aquele sangramento, depois entrei. Minha mãe estava assistindo televisão ali na sala e nem notou que tinha acontecido alguma coisa. Talvez eu devesse ter contado para ela. Só que, sei lá, fiquei sem coragem. Eu tinha certeza de que ela ia me falar um monte se eu contasse tudo. O pior é que o Sérgio entrou em casa, depois saiu e não voltou mais naquela noite. Sabe Deus onde dormiu. Eu, aliás, não consegui pregar o olho. Fiquei a madrugada toda me rolando na cama, pensando em tudo que tinha acontecido, a descoberta do meu filho, a briga com o meu irmão. De manhã, quando fui tomar café, a mãe perguntou: sabe alguma coisa do teu irmão, Wellington? Não, mãe, por quê? Ele não dormiu em casa hoje. Coitada da minha mãe. Não sabia, né, do que estava rolando. E é claro que eu também fiquei preocupado com o Sérgio. Até porque na casa da Sheila é que ele não tinha ido passar a noite, mas não tinha mesmo. Conhecendo meu irmão, orgulhoso do jeito que era, a não ser que os dois tivessem conversado, né, de novo, ele tivesse pensado melhor, entendido a situação e aceitado, se acertado com ela. Olha, bem que eu queria que isso acontecesse. No meu íntimo, eu rezei.
para que isso realmente tivesse acontecido, porque seria um problema a menos. Olha, eu adorava o meu irmão. Não queria que ele sofresse, e muito menos que me enxergasse como um inimigo. Meu Deus, tudo o que tinha acontecido foi tão casual, tão sem querer. Meu Deus, nem eu mesmo sabia que era o pai do filho da Sheila. Nem eu. Quando a gente se deitou aquela noite, isso fazia mais de 3 anos, os dois não estavam nem juntos, nem se comunicavam mais. Fazia mais de ano que não se viam, não se falavam. Pelo contrário. Até porque, se eles estivessem juntos, é claro que eu jamais faria o que fiz. Jamais teria me deixado levar e ido para a cama com ela. Mas quando que eu podia imaginar, meu Deus, que 3 anos depois os dois fossem voltar a namorar? E mais do que isso, que ela tivesse engravidado naquela única vez que ficamos juntos. Fiquei me perguntando, por que ela não me contou? Se tivesse me contado, tudo teria sido tão diferente. Ela tinha o meu número, bastava ligar. Enfim, depois fiquei sabendo que o Sérgio tinha, na verdade, passado a noite na casa do nosso tio, ou seja, ele não tinha feito as pazes com a Sheila. Cheguei a conversar com ela depois. Liguei para saber de mais detalhes daquela... E ela estava num desespero só. Arrependida. Eu não devia ter contado para ele. Ele não precisava saber. Na verdade, nem para você eu devia ter contado. Fiz isso num impulso. E agora deu no que deu, né? Eu tentava dizer alguma coisa, mas ela não permitia. Só ela falava. Aliás, pelas tantas, mais choramingava do que falava. Eu só conseguia entender ela falando que gostava do Sérgio. Agora, ele não ia querer mais nada com ela. Por isso, ela estava arrependida. Olha que situação. Que situação. Ela não parava de chorar e se lamentar. Quanto a mim, para ser bem sincero, minha ficha ainda não tinha caído completo. Eu ainda não sabia o que faria em relação àquele menino que ela dizia que era meu. E devia ser mesmo, né? Porque mentiria. Naquela mesma segunda-feira, assim que cheguei do serviço, levei o mais terrível sermão da minha mãe. O Sérgio já tinha contado tudo para ela. Minha mãe falou tudo o que tinha para falar e mais um pouco. Não sei exatamente de que jeito ele contou para ela, ou o modo como contou, mas do modo como ela falava, parecia que eu tinha traído a confiança do meu irmão, me envolvido com a Sheila, enquanto eles ainda namoravam. E não foi isso que aconteceu, meu Deus. O detalhe: meu irmão tinha ido buscar as coisas dele para passar uma temporada lá na casa do tio. Minha mãe estava revoltada, me tratando como se eu fosse realmente um traidor, um cafajeste. Só sabia perguntar aquilo: como que você teve coragem, hein, Wellington, de fazer isso com teu próprio irmão, sangue do teu sangue? Eu quase falei que a culpa tinha sido dela. Sim, porque foi ela que começou com aquela história que o menino era parecido comigo quando era criança. Chegou a mostrar fotos minhas de quando eu era moleque. Foi isso que levantou a cisma do meu irmão e a desconfiança. Só que acabei não falando nada. Não queria piorar o que já estava muito ruim. De todo modo, acabei saindo como vilão, o traidor. Depois daquele soco dado pelo meu irmão, a gente não voltou a se ver, pelo menos durante um bom tempo. Eu até ligava para o celular dele, mandava mensagem, para a gente tentar pelo menos conversar de um modo civilizado, mas ele me ignorava.
Depois a Sheila me ligou para contar que tinha conversado com ele, mas que ele a tinha humilhado e botado um ponto final no relacionamento dos dois. Meu Deus, o que eu ia dizer? Eu também estava de mãos atadas. Na verdade, achei melhor esperar um pouco para ver se a pura assentava. Mas como tudo continuou na mesma, meu irmão se negava até a conversar comigo, acabei indo atrás da Sheila para ver como ficaria a situação do Miguel. Eu era pai dele. Sabe, de algum modo, eu tinha responsabilidade, mas ela não queria se encontrar comigo. Estava ainda abalada com tudo o que tinha rolado. E ficou ainda mais ressabiada quando pedi que ela levasse o menino, porque eu queria muito vê-lo de novo. Mais do que isso, abraçá-lo, contar a ele que seu pai era eu. Olha, isso demorou para acontecer. Por causa dela, que não queria. Toda vez que eu tentava marcar um encontro, ela inventava uma desculpa e ia protelando, até que um dia aconteceu. Ela aceitou se encontrar comigo e levou o menino junto. Não sei nem dizer aqui em palavras a emoção que eu senti a ver o Miguel de novo ali diante de mim. Sim, porque na primeira vez eu não sabia. Mas agora eu estava ciente de que ele era um pedacinho de mim. Eu era seu pai. Meu filho. Quem diria? Eu ainda não conseguia acreditar. Olha, quando dei um abraço nesse menino, foi inevitável, coisa que não acontecia na minha vida adulta há muito tempo. Eu comecei a chorar. Depois, enquanto ele ficou ali brincando no parquinho, eu e a Sheila conversando, chegou um ponto que eu falei claro com ela, até porque estava decidido. Desde que soube que era pai daquele menino, que estava na minha cabeça que eu teria de... Sheila, eu quero assumir o Miguel. Quero colocar o meu nome no registro dele. Ela não falou nada. Ficou me olhando com aquela expressão de desanimada. Pelo jeito, ainda devia estar muito triste, muito abalada, pelo modo como o meu irmão reagiu diante daquela nova realidade, né? Mas eu ainda insisti. Você não pode me negar isso. É um direito meu. Aliás, é um direito do Miguel também, saber que tem um pai. Eu quero estar sempre perto. Acompanhar o crescimento dele, lhe dar educação, conviver com ele. A gente vê um advogado, estabelece um valor para eu pagar de pensão e eu não quero que nada falte para o meu filho. Ela só balançou a cabeça, concordando. E com a voz lá no fundo falou: tudo bem, Wellington. A gente pode ver isso então. O fato é que depois desse dia, passei a ver o Miguel com mais frequência. Quer dizer, não apenas ele, né? Mas a Sheila também. Procurei um advogado que começou a mexer com a papelada para que eu pudesse registrar o meu filho. E apesar daquela minha situação com o meu irmão, a cada dia eu me sentia mais feliz. Saber da existência do Miguel. Saber que eu tinha um filho. Que ele precisava de mim. Olha, isso mexeu tanto comigo que todo o resto passou a ser secundário. Já que o Sérgio insistia em se manter afastado, me ignorar, eu passei a não me importar também. Fiz de tudo para a gente se reaproximar. Procurei por ele várias vezes. Mandei mensagem, liguei, para a gente conversar. Estive na casa do tio várias vezes também, à procura do meu irmão, mas a verdade é que quando um não quer, não adianta, né? Não tem conversa. Minha mãe, aos poucos, foi aceitando mais a situação, se rendendo ao fato de ter um netinho. Um dia saímos nós três, num domingo à tarde, para passear. Eu, a Sheila e o Miguel.
Eu e o Miguel passamos a tarde toda brincando, enquanto ela só observava. Depois eu me aproximei dela, sentei ali do seu lado, ela me olhando daquele jeito assim, e fez aquele comentário: nossa, vocês estão se dando bem, né? Sabe que eu fico tão feliz que vocês estão se entendendo como pai e filho? Aliás, o Miguel te adora, Wellington. Eu também adoro ele. Pena que a gente conviva tão pouco, né? Só final de semana, e olhe lá. Lembro que houve aquele silêncio. A gente ficou se olhando assim, sem palavras. E de repente eu percebi que a gente estava se olhando bem daquele jeito que tinha acontecido lá no shopping, mais de 3 anos atrás, quando nos reencontramos por acaso e acabou rolando aquele beijo. Mais do que um beijo. Depois acabamos indo para a cama e gerando aquela criança que muito tempo eu fui descobrir era meu filho. Parecia que tínhamos voltado no tempo. No impulso, eu estiquei o braço assim, fiquei olhando para ela, ela me olhando daquele jeito assim terno, e fiz um carinho no seu rosto, acariciei o seu cabelo. Ela esboçou um sorriso e continuou olhando para mim do mesmo jeito. E foi então que, sem pensar nas consequências, eu me aproximei e a beijei na boca. Exatamente como aquele dia lá no shopping, 3 anos antes. Foi um beijinho assim, suave, delicado, mas tão cheio de carinho. Como ela não se retraiu, pelo contrário, correspondeu, eu aproveitei e a puxei para junto de mim. A tomei nos braços e abracei forte, apertado. E desta vez a beijei com paixão. E aquela não foi a última vez que a gente se beijou. Na verdade, isso passou a acontecer direto. Até que numa sexta-feira, saímos apenas nós dois e acabamos passando uma noite todinha no motel. A verdade é que desde que passamos a conviver, que parece que, sei lá, alguma coisa começou a acontecer comigo. Começou a tomar conta de mim. E só eu sei o quanto desejava fazer amor com ela novamente. Ficava lembrando daquela noite quando geramos o Miguel. E quando finalmente aconteceu, foi tão mágico. Foi tão gostoso, foi tão romântico, tão especial. E foi naquela noite, depois que a gente se amou, eu já tinha aquilo na cabeça já fazia algum tempo, mas o cenário todo estava favorecendo, então eu lhe fiz aquela proposta. Sheila, tem uma coisa que eu ando pensando aqui já faz algum tempo e agora que a gente está começando a se entender melhor, quem sabe não seja o melhor momento para te falar. O que você acha da gente ficar junto, mas junto de vez? Notei que ela se assustou um pouco, ficou com aquela carinha de surpresa. Ficar junto, mas como assim? Como um casal? Mas, e o Sérgio? O Sérgio não quer mais saber de você. Sheila, esquece o Sérgio. Ele não tá nem aí pra mim, nem pra você. A gente precisa pensar um pouco em nós. E mais do que pensar em nós dois, sabe em quem que a gente precisa pensar também? No nosso filho. Você já pensou no quanto seria bom o Miguelzinho convivendo com a mãe e com o pai, na mesma casa? Não seria bacana? Ela ficou em silêncio, assim, durante algum tempo.
E como não falou nada, Olha, tem outra coisa que eu queria te dizer também. Não é só pelo Miguel que eu quero ficar com você. Se você quer mesmo saber, já que eu tô botando todas as cartas na mesa, acho que me apaixonei por você. Por que você tá me olhando desse jeito? Tô falando a verdade. Me apaixonei mesmo. Ela sorriu assim, toda sem jeito, acho que não acreditando ainda no que eu tinha falado. Mas eu tratei de fazê-la acreditar. Me dei um beijo tão apaixonado. Sabe aquele beijo de filme? E depois usei todos os meus argumentos para convencê-la. Você não levou a sério, né? Pois trate de levar. Sheila, olhe aqui nos meus olhos. Eu não estou mentindo para você. Eu estou te amando. Não me pergunte como que aconteceu, mas aconteceu. E eu tenho sonhado tanto em ficar com você e o nosso filho, nós três juntos. Você sabe que eu chego a sonhar com nós três na cama, dormindo, na mesma cama. Você já imaginou? Eu, você e o Miguel, acordando junto, dormindo junto todo dia. Aos poucos eu vi aquele sorriso se abrindo, sabe? Se desenhando no seu rosto. Até que ele então falou: bom, se você está falando a verdade mesmo, acho que a gente pode sim fazer uma tentativa. Eu nem acreditei quando ela falou aquilo. Eu abracei tão forte essa mulher que não sei como não cortei a respiração dela. Enchi sua boca de beijos e fizemos amor novamente, de um modo ainda mais intenso. Ela falou que a gente sim podia fazer uma tentativa, mas para minha alegria, no mês que vem vamos completar 8 anos juntos. 8 anos, quem diria, meu Deus. 8 anos de um casamento que foi e continua sendo, e tenho certeza será para sempre tudo de bom. Posso dizer, sem medo de errar, que essa mulher acabou me fazendo o homem mais feliz desse mundo, mesmo porque depois ainda me deu outra filha, a minha princesinha que eu tanto amo. Infelizmente, apesar de toda a minha felicidade, nunca mais consegui me acertar com meu irmão, porque ele não me perdoou. Acredite quem quiser, até hoje, ele ainda não fala comigo. Eu pensei que com o tempo, a raiva fosse diminuindo, que ele fosse pensar com mais clareza, mas infelizmente ele nunca me perdoa. Nem mesmo a minha mãe, a nossa mãe, ele ouviu. Porque ela também tentou várias vezes interceder a meu favor. Até hoje, a gente não se fala. Sem contar que ele, às vezes, comenta com parentes, com amigos aí, coisas horríveis de mim. Sabe, fala coisas de mim para todo mundo que me conhece que, sinceramente, eu não merecia. Acho que a mágoa, o ressentimento nunca vão passar. Acho que até por isso resolvi contar essa história aqui no rádio, para que ele possa me ouvir, entender que eu e a Sheila nunca traímos a sua confiança, que tudo o que aconteceu entre nós foi no momento em que eles estavam separados. E mesmo que ele nunca entenda, nunca aceite, nunca nos perdoe, fazer o quê? Minha parte eu fiz, né? O que aconteceu tinha de acontecer exatamente do jeito como aconteceu. Quando a conheci, ela era namorada dele. Só que hoje, eu sei que a Sheila é a mulher por quem eu sempre esperei, com quem eu sempre sonhei minha vida toda. Eu nunca disputei essa mulher com o meu irmão, nunca. Mas hoje, ela é minha. Mais do que a mãe dos meus filhos. Ela é a minha companheira, minha amante, a minha eterna namorada, a mulher com quem eu vou viver até meu último suspiro, porque ela é simplesmente
A mulher que sempre pedia a Deus nas minhas orações.